Esses dias eu recebi uma pergunta de um aluno de um curso meu e eu achei essa pergunta bem interessante porque ela faz parte da vida da maioria das pessoas. Eu acredito que 100% das pessoas em algum momento da vida vai se deparar com uma situação parecida com essa, pelo menos. E eu queria compartilhar a resposta que eu dei para ele aqui com vocês nesse vídeo. E a pergunta que ele me fez foi: como que a gente sabe quando é um momento de persistir em alguma coisa, que seja um projeto, que seja um relacionamento, qualquer coisa que você esteja focado fazendo e tenha muitos obstáculos, muita coisa ali que parece que aquilo não está se desenvolvendo, quando você deve persistir nisso ou quando você deve simplesmente abandonar e desistir daquela situação, daquele relacionamento, daquele projeto, do que quer que seja. E na verdade não tem uma resposta simples, não tem uma resposta direta para isso, porque a vida é muito mais complexa do que uma simples resposta para uma pergunta tão complexa quanto essa. Existem vários momentos da vida, várias coisas que você deve persistir, existem outros momentos que você deve desistir. E não é tão simples assim. Mas eu tenho algumas ideias aqui que eu acho que pode te ajudar também a resolver se você estiver passando por uma situação parecida com essa, ou em algum momento, se você precisar, você já vai ter mais ideias para poder usar para tomar melhores decisões. A primeira coisa que você deve saber é o seguinte: desistentes também vencem. Não quer dizer que você desistiu de alguma coisa que você perdeu. Não é sinônimo, isso não é igual. Às vezes você está num projeto, você está num relacionamento e aí você está naquele perrengue, está naquela coisa ali que o troço não desenvolve, que não acontece nunca, e você pensa várias vezes em desistir. E às vezes você pensa: isso não é para mim, eu não nasci para isso, eu não deveria fazer isso, eu deveria ter feito aquilo. Mas você já está ali, está fazendo, e aí você fica naquela trave não querendo desistir e jogar tudo pro alto. Isso acontece frequentemente com muitas pessoas. E aí muitas vezes essa trava vem, se você fica preso a isso, porque a pessoa pensa o seguinte: quem desiste, perde. E não necessariamente quem desiste perde, porque você tem que avaliar o seguinte: o quanto você está perdendo em manter nessa situação, o quanto você perde em ficar daquela forma. Porque tem muitas perdas também em persistir numa situação que já não funciona, que não dá certo mais. Só que essa linha que tem para você diferenciar quando que eu devo persistir, quando que eu devo desistir, ela é muito fina. Ela não está tão clara assim para todo mundo, na maioria das vezes. Então você precisa de ter mais informação para tomar uma decisão. E nessa busca de mais informação, às vezes passam-se anos e a pessoa não toma uma decisão. Ela não deixa um relacionamento, ela não sai de um trabalho que ela não gosta, ela não começa um negócio que ela gostaria de começar, ela não desiste de alguma coisa, sabe? Alguma coisa tem que ser feita quando você não está se sentindo bem. E é o primeiro lugar que você deve olhar, é para interno, seu coração. O que ele está te dizendo? Quando você está numa situação que você já vem persistindo, mas aquilo não está dando certo, o que seu coração está te falando? Você está feliz em fazer daquela forma? Porque existe uma diferença grande. Por exemplo, se você começa um negócio novo, você abre um consultório, você acabou de se formar e começa a trabalhar como fisioterapeuta, por exemplo, esse primeiro momento é de sacrifício mesmo. Tudo que é no começo é mais difícil. O começo é mais difícil. Então você vai ter que se empenhar, você vai ter que fazer mais, pode ser que seu resultado demore anos para chegar. E aí você vai estar consciente disso, porque as coisas não acontecem assim do dia para a noite. Dificilmente as coisas acontecem do dia para a noite. Você precisa de trabalhar, você precisa de ter consistência. E aí nesse período muita gente desiste também, porque não sabe que no começo precisa de um tempo para acontecer. E esse tempo ele é relativo. Ele não vai ser igual para as pessoas. Então pode ser que esse tempo para mim durou 3, 4 anos, para você vai durar 10, para outra pessoa vai durar 1, para outra pessoa vai durar 20. E a questão é como você se sente durante o processo até chegar naquele resultado que você busca. Essa pode ser uma possível resposta. Porque se você está fazendo um trabalho onde o resultado não está aquilo que você esperava, porém você está se sentindo feliz fazendo aquele trabalho, e aí é um bom sinal que pode ser para você continuar persistindo. Mesmo que aquele resultado não esteja naquele momento, talvez se você persistir, daqui a um tempo o resultado chega. Agora, se você está numa situação onde você não está se sentindo feliz,
e não tem resultado, não tem felicidade, aí é um bom indicador, não estou dizendo que é para você desistir, mas é um bom indicador de uma desistência. Então é uma coisa básica de se avaliar, é como você está se sentindo no processo, mesmo que não tenha um resultado esperado naquele momento. Porque o resultado pode, da maioria das vezes, ele depende de tempo para acontecer. E aí você precisa de lidar com isso. Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você entender que existe uma taxa de liberdade. Você entender que, às vezes, a gente está numa situação, está num relacionamento, está num projeto, onde a gente já investiu tanto tempo, já investiu dinheiro, já investiu tanta energia naquilo, e a coisa não acontece, a gente tende a querer desistir. Só que a pessoa não desiste porque ela pensa, pô, já investi tanto tempo, já investi tanto dinheiro, já investi tanta energia nisso aqui, não vou simplesmente deixar isso para lá. Só que ela não analisa o custo que é para elas manter naquela situação. Quanto que aquilo está te custando? Ficar num relacionamento que você não está feliz, ficar num trabalho que você não está feliz. Preciso de avaliar isso. Quanto que está te custando ficar numa situação que você não gosta, que não tem um resultado que você espera dela. E aí é uma avaliação interna que você deve fazer sobre isso. É só você que vai ter essa resposta. Você faz essa avaliação e aí decide se você toma a decisão de persistir naquilo ali até aquilo dar certo, até aquilo arrumar de uma certa maneira, ou você desiste daquilo e joga tudo pro alto e vai seguir o outro caminho que você queira. Então essa é a segunda coisa. E a terceira coisa é você entender que as dificuldades, elas existem mesmo. Como eu já disse, no começo tudo é mais difícil. Se você está no início de um projeto, saiba que vai ser difícil mesmo. Se você está no início de uma profissão, saiba que vai ser difícil mesmo. Então é assim que funciona normalmente a vida. Dificilmente alguém vai se formar e já vai conseguir um trabalho no dia seguinte ganhando bem. Não é bem assim que acontece. Você vai precisar de trabalhar, se esforçar, fazer as coisas acontecerem para sua vida. Só depende de você isso. Então, quando a pessoa começa a perceber que as dificuldades existem para todo mundo, ela tende a persistir naquilo ali. Porque eu sei que eu vou persistindo e nada acontece. Só que o meu resultado está um pouquinho ali na frente. E aí chega um momento, se eu volto, eu vou perder muito mais do que se eu continuar. Mas alguns passos eu vou chegar nesse resultado. Só que isso não é claro, não vai estar tão óbvio assim para a maioria das pessoas, porque precisa de prática, precisa de uma autoconsciência muito grande para você tomar decisões baseadas nisso. Mas sabe que na maioria das vezes, se você está se sentindo bem e você persistir, o resultado vai chegar. Ele vai chegar, na verdade, não é na maioria das vezes, ele sempre vai chegar se tiver persistência naquilo. Agora você precisa saber se você está disposto a pagar esse preço. E é porque dificuldades vão existir, como eu disse, e você já entra sabendo que você vai ter que pagar aquele preço dessas dificuldades. Uma vez que você entende isso, você vai tomar melhores decisões, se você persiste ou se você desiste de alguma coisa. E aí tem duas coisas que eu queria te falar também, que podem te ajudar, 2 exercícios que são coisas do coaching, mas eu acho que pode te ajudar também, que é o seguinte: quando você estiver diante de uma situação que você estiver avaliando se você persiste ou não naquilo, uma pergunta que você pode se fazer é o seguinte: daqui 10 anos, como que eu vou estar me sentindo se eu mantiver dessa forma aqui, do jeito que está, daqui 10 anos? E aí você avalia como você vai estar se sentindo daqui a 10 anos se você tiver persistido naquela situação, e independente do resultado que aquilo vai te gerar, ou também se você desistir daquela situação. Daqui 10 anos, se eu desistir disso aqui, o que vai ser? Como que eu vou estar me sentindo daqui a 10 anos? E aí, se nesse longo prazo, você olhando para trás, hoje você se põe na frente, no futuro, e olha para trás, nesse caminho de 10 anos. E aí você avalia como você vai se sentir daqui a 10 anos, tanto se você persistir, tanto se você desistir da situação. E aí você escuta seu coração, escuta suas emoções, que provavelmente vai vir uma resposta aí que vai ser verdadeira para você. E a segunda coisa é você pedir ajuda, que muita gente, parece óbvio isso, mas muita gente não faz. É você pedir ajuda para pessoas que já passaram por situação parecida com a sua, ou para pessoas que têm experiência em alguma coisa relacionada àquilo. Ou seja, algum profissional que trabalha com isso. Ou um psicólogo, ou um coach, ou um mentor, ou até mesmo um amigo seu que já tenha passado por experiência de uma situação que você esteja vivendo. Pergunte, peça ajuda para as pessoas.
E aí você vai ter mais ideias para poder tomar uma decisão mais correta de acordo com aquilo que você está buscando naquele momento na sua vida. Beleza? Então, eu espero que essas ideias aqui tenham clareado a sua mente de alguma forma, te dado alguma maneira de pensar um pouco diferente do que você vinha até assistir este vídeo. E se você já passou por alguma situação onde você teve que tomar alguma decisão, onde você teve que lidar com uma dificuldade de tomar uma decisão e você teve uma maneira de resolver isso que eu não falei aqui, coloque aqui nos comentários do vídeo. Eu vou adorar saber mais coisas para aprender mais com você também, que eu aposto que você tem muita coisa para ensinar. E outra coisa também, lembre-se de se inscrever no meu canal do YouTube, ative as notificações, deixa o curtir no vídeo se você gostou e nos vemos em breve. Valeu!